irmãos, bom dia a todos. Vamos para a nossa 19ª lição. Vamos começar orando, para a nossa nova matéria no livro de João, de Apocalipse de João. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti nesse novo dia e a Sua graça nos concede, Senhor. Nós nos reunimos em Teu nome, nos reunimos em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, da Sua Palavra, sob a direção do Seu Espírito Santo, para sermos iluminados, exortados, reanimados, Senhor. Nós oramos por isso. Nós oferecemos nosso coração como terra boa, terra fértil, terra receptiva, onde a Tua Palavra, Senhor, poderá produzir frutos, muitos frutos, para a Tua glória. Nós oramos por isso, oramos por todos nós, em todo lugar em que a Tua Palavra for aberta e o Teu nome for invocado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando hoje o capítulo 6 de Apocalipse. Só para recapitular, nós tivemos uma visão de Jesus no capítulo 1, tivemos as cartas dirigidas às igrejas nos capítulos 2 e 3, e no capítulo 4 e 5, uma nova visão. Essa visão inclui o trono de Deus e a apresentação de Jesus Cristo como aquele que foi morto, o Cordeiro, e também como aquele que é digno de abrir o livro ocupando uma posição de destaque dentro dessa cena do céu. E este cenário do culto nos conduz à visão do capítulo 6, 7 e 8. O importante aqui nessa introdução é a gente saber que a visão do capítulo 6 adiante, até o 8 pelo menos, se trata da mesma visão. Então a mesma visão iniciada no capítulo 4, quando fala: depois destas coisas olhei e vi, é a mesma visão que nós vamos continuar estudando agora. Então isso é importante. João está no mesmo lugar, na mesma situação. Porém, nós entramos, digamos que numa segunda cena. Então vamos dividir a visão em cenas. A primeira cena é o trono de Deus e a apresentação de Jesus Cristo e a entrega do livro. O capítulo 6 começa assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então você percebe claramente que é uma continuação, Porém, essa continuação vai dar abertura a uma série de outros acontecimentos. Então o capítulo 5 termina assim: os 4 anciãos respondiam amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoravam. Adoravam o Cristo que está com o livro na mão. Capítulo 6, versículo 1: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, olha aí, os mesmos personagens, um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse uma voz de trovão. Também já sabemos o que é voz de trovão, a voz poderosa, dizendo: vem. E então começa aqui uma série de acontecimentos. Primeira coisa que nós vamos fazer então é entender o texto aqui, como ele está estruturado. Então vamos lá. No capítulo 6 nós vamos ter 6 selos. Percebam aqui a importância do número 6, É o capítulo 6 e são 6 selos. Não, esquece. É a menor importância, É uma mera coincidência. O capítulo 6 então, olha ali na minha listinha aqui, Versículo 1, preparação para a abertura dos selos, esse versículo que eu li para vocês. Versículo 2, abre o primeiro selo. E então surge um cavalo branco,
com um cavaleiro montado em cima. Esse cavaleiro porta um arco e tem uma coroa na sua cabeça. O versículo 3 e 4 abre o segundo selo. E então um cavalo de outra cor, vermelho, também com o seu cavaleiro, também porta um objeto na sua mão, que é uma espada. E ele indica então, pelo que diz aqui, a ruptura de qualquer paz, né? Violência, guerra. Os versículos 5 e 6 abre o terceiro selo. E então um cavalo preto, o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Perceba que cada um deles tem um objeto na mão, né? O primeiro tem um arco, o segundo tem uma espada, o terceiro tem uma balança, e ele está ligado à fome, escassez de alimento, pobreza. Os versículos 7 e 8 vão falar do quarto selo, um cavalo amarelo, e o cavaleiro que o monta recebe um nome, e o seu nome é Morte. E tem um outro que o segue, é o único cavaleiro que tem seguidor, e o seu seguidor se chama Hades, traduzido na nossa Bíblia por inferno. E a ele foi dada autoridade para matar a espada, pela fome, por outros meios, até 1/4 da terra. O quinto selo, nos versículos 9 a 11, dá a João, aí não tem mais cavalo, então cavaleiros são 4, né? Dá a João a visão de um altar e muitas almas debaixo do altar, almas daqueles que foram mortos por causa do Evangelho. Eles clamam por justiça e recebem uma palavra de consolo, dizendo: aguardem, esperem. E eles recebem então vestiduras brancas e devem repousar até que se complete o número daqueles que hão de ser mortos, como eles também foram. Por fim, temos o sexto selo, por fim desse capítulo, né? Temos o sexto selo, e ele é, digamos, o mais dramático, porque quando o selo é aberto, ocorrem grandes fenômenos na natureza, né? Imensos terremotos, o sol se escurece, a lua se torna como de sangue, as estrelas caem como figo maduro sobre a terra. O que mais? O céu se enrola como um livro e se retira, todos os montes e ilhas são sacudidos do seu lugar, todas as pessoas da terra, desde os reis até os menores do mundo, se desesperam diante da face do Cordeiro, porque sabe que chegou o dia da ira. Terminamos aí o sexto selo. Quando você espera que o Cordeiro abrirá o sétimo selo, João interrompe a narrativa para falar de multidões. Então ele vai falar, versículo 1 a 8, uma multidão que está numerada, é a multidão dos 144 mil, 12 vezes 12 mil, né? Esses 12 mil são atribuídos às tribos do povo de Israel. Então tem zilhões de perguntas aqui a serem feitas e poucas respostas a serem dadas, né? E depois do versículo 9 ao 17, ele fala de uma grande multidão, né? Perceba que o capítulo 7 começa com depois destas coisas, né? Não depois dos acontecimentos dos selos, mas depois da visão dos selos, ele vê então essas multidões, ok? Uma multidão inumerável. O anjo pergunta para ele: quem são essas pessoas? E o João responde: ora, Senhor, eu não sei, né? É o Senhor que está me mostrando, o Senhor que diga, né? E aí ele fala: esses são aqueles que procedem da grande tribulação, e eles também se juntam àquele culto de adoração ao Cordeiro. O capítulo 8, versículo 1 apenas,
né? Então nós vamos até o capítulo 8, versículo 1, fala: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi, e aí vai se desdobrar então um novo ciclo, né, que nós não vamos entrar agora para efeito de melhor compreensão. Só por exercício, finge que o capítulo 7 não existe, não está aí. Então você poderia ler assim, lá no capítulo 6, versículo 17, né? Houve então aquelas grandes catástrofes e tal, os homens da terra, né, se desesperam e dizem, versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então esse é o 6º selo. Se são 7, então você tem lá o livrinho enrolado assim, né? O livrinho enrolado, né? E agora ele já abriu tudo, ele está quase solto assim por um selo. Você espera que ele vai abrir o 7º selo. Porém, entrou o capítulo 7. Tiramos o capítulo 7, a gente vai direto então para o capítulo 8, versículo 1, que é o que se espera, o destaque daquele 7º selo, né? Fala: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, o que nós temos aqui? O livro foi entregue ao Cordeiro, e o Cordeiro então abre os 7 selos. O capítulo 7 está literariamente enxertado aí no meio por uma questão de recurso do livro de João, né? Vocês vão ver que nós iremos estudar 3 séries de 7, e sempre entre o 6º e o 7º, João faz uma parada e muda de assunto. Então nós podemos considerar isso um recurso literário. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós não temos aqui uma série em ordem cronológica, ou em ordem dos acontecimentos. Nós estamos numa visão, essa visão falou do trono de Deus e da apresentação de Jesus Cristo, e procede então para a abertura dos 7 selos. Ok até aí? Então é isso que temos, né? Fizemos o mapeamento do terreno. Esse quadrante aí, né, que nós vamos agora então entrar. Bom, nós começamos com os 4 cavaleiros. Eu vou propor uma divisão dos selos em 2 grupos de 4 e 3. Por quê? Porque os primeiros 4 selos envolvem os cavalos, e os 3 últimos selos envolvem acontecimentos distintos. Então vamos fazer uma divisão aqui, apenas metodológica, né? Apenas para facilitar a nossa linguagem. E hoje então eu queria primeiro mostrar para vocês o pano de fundo desta visão, antes de entrar então no Apocalipse. Então agora a gente praticamente para o estudo desse capítulo 6 e vamos buscar o pano de fundo, o conhecimento, para depois então voltarmos na próxima aula e entendermos o panorama dessa visão. A justificativa que eu vou usar para isso é a seguinte: eu tenho falado para vocês que o livro de Apocalipse é uma linguagem codificada, ok? Então o símbolo, as cores, os elementos que ele usa aqui remetem a um tipo de código da linguagem que os judeus e os novos cristãos, né, saberiam entender. Porém, um romano, um gentil, um estrangeiro não saberia entender. Parte desta codificação tem a ver com o Velho Testamento. Então, quando ele fala assim, vi os cavalos, então a gente não precisa imaginar que se trata de uma coisa assim, né? Ele abre um selo e tal, um monte de coisas acontece. Jesus está lá com o primeiro selo rasgado, esperando. Aí, depois de muito tempo, ele abre o segundo e tal. Não, nós podemos pensar numa coisa assim, Pronto, já botou o livro, né?
E João, usando essa linguagem, por quê? Porque ele espera que aqueles que estão ouvindo ou lendo o seu livro, imediatamente busquem na memória do que é que ele está falando. O que eu estou querendo dizer com isso? João não vai dizer aqui, lembra do profeta tal, quando ele falou não sei o quê? Não, ele não vai dizer isso. Mas quando ele fala um cavalo preto, ele espera que os irmãos imediatamente saibam onde buscar a explicação para a sua visão. Deu para entender? Então, quando ele menciona, por exemplo, vi um cavalo amarelo, quem conhece as Escrituras sabe onde buscar. Então, ele não precisa explicar aqui. Então, se isso estiver certo, é o que nós vamos fazer agora. Deu para entender? Então, eu vou para as Escrituras procurar um cavalo amarelo. E vamos ver se a gente acha. Vou procurar um cavalo branco. Vamos ver se tem. Vamos procurar um cavalo preto. Vamos procurar um cavalo vermelho. Né? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso aqui. Né? Antes de entrar nisso ainda, então, eu só queria mostrar esta linguagem. Porque a linguagem aqui não é mero embalagem. Né? Na aula passada eu falei que nós temos... Vamos colocar Deus, né, que envia uma mensagem a João. Né? Deus aqui, né, o céu e tal, o anjo, Jesus e tal, João e as igrejas. Né? Ele envia uma mensagem, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E o meio que ele está usando, o canal que ele está usando, é esta linguagem simbólica. Né? Nós sabemos que dentro do símbolo tem uma mensagem, que é o que nós queremos. Então, nós não queremos o cavalo, nós queremos o que ele significa. Porém, o próprio símbolo também é parte da mensagem. Então, por que ele usa cavalo? Por que não usa jumento, por exemplo? Por que não usa, sei lá, camelo? Camelo, muito mais comum nas Escrituras. Então, essa é a pergunta que eu me fiz aqui. Né? Duas observações importantes que eu queria colocar sobre cavalo é que cavalo não é um animal dos judeus. Então isso aqui deveria nos chamar a atenção. Né? Se você procurar nas Escrituras, vocês vão perceber que o judeu usa jumento, mulo, animais menores, né? E cavalo muito excepcionalmente. O cavalo vai aparecer no Antigo Testamento como um animal dos egípcios. Então, se você pegar uma chave bíblica e procurar onde está o raio do cavalo, não tem. Você vai achar no Egito, Faraó e seus cavaleiros. Né? O cavalo sendo usado sempre em dois cenários, basicamente, para resumir. Guerra dos outros. Né? Os judeus nunca estão montados a cavalo, raramente estão montados a cavalo. Ou eles vão aparecer em visões. Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui? Elias. Primeiro, Elias é levado ao céu num carro puxado a cavalos. Cavalos de fogo. Cavalos dourados. Né? Por que eu sei disso? Porque Eliseu fala carros de Israel e seus cavaleiros. Mas são cavalos excepcionais. Né? Eliseu, quando está cercado em Samaria, ele vê os exércitos dos sírios rodeando a cidade por causa dele. Ele fala assim: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E o que ele vê? Cavalos. O exército de Deus cercando aquela cidade. E por fim, a visão que nós vamos aqui estudar. Então, o que eu descobri com essa pergunta? Eu descobri que os cavalos não são animais comuns aos judeus, e quando são usados, eles são usados nos povos estrangeiros, nas guerras travadas com povos estrangeiros, né? Egito, Roma, Grécia, ou em visões celestiais. Então aqui nós achamos um ponto, né? Deus, quando manifesta seus exércitos, suas forças, ele manifesta através do cavalo, que talvez possa indicar o seguinte: Deus
revela a força suprema. Assim como os judeus temiam os cavalos dos inimigos, Deus então manifesta que ele tem o poder bélico superior às potências estrangeiras, né? Então é isso que nós vamos ter aqui. Só para terminar essa exposição, no Apocalipse nós vamos ter esses cavaleiros, e depois no capítulo 19, então o cavalo vai aparecer no Apocalipse. Apenas aqui, no capítulo 6, como esses cavalos, que são forças que agem sob o poder de Deus, porque vem da parte de Deus, autorizados e liberados pelo próprio Deus. E vamos ver também no capítulo 19, aonde nós vamos estudar futuramente, o próprio Cristo vem montado num cavalo, e todos os seus seguidores também vêm montados em cavalos. Então, quando o exército de Deus se manifestar, ele se manifestará com a força que se conhece num exército vitorioso, poderoso, como César e como os imperadores, como os exércitos vitoriosos. Então é só isso que eu queria expor sobre cavalo. Ok, pode falar. Então, agora eu fiquei com uma dúvida aqui no texto de Deuteronômio, que fala que o rei não deveria ter muitos cavalos. Exatamente. É engraçado que Porque dá a impressão que ele tinha. Nem muitas mulheres. eu não estou dizendo... Eu fiquei só com a parte do cavalo. Muitas. eu não estou dizendo que o cavalo é um animal desconhecido, né, que não existe em Israel. Ele é raro. Se você procurar as referências, são raras. Esse texto aí, ele vai fazer uma referência negativa a Salomão. Porque Salomão é, digamos, o símbolo da riqueza do povo de Israel. Ele se aparenta com Faraó. Faraó é sogro, o sogro oficial, porque ele teve 1000 sogros, né? O faraó, a rainha oficial do tempo de Salomão era uma rainha egípcia, filha do faraó. Esse intercâmbio cultural, comercial e militar levou Salomão, né, a ter um exército de cavalaria. Então, o livro lá de Reis, acho que até menciono aqui, né, menciona aqui em algum lugar. Eu só fiz a pergunta porque você disse que não era comum. Não é comum. Tá? Não é comum. E existe texto... uma ordem para fundamentar isso, né? Sim. Não seja comum entre vocês a cavalaria. Mas porque a primeira impressão que eu tive é um animal meio desconhecido. Não, Na verdade, não. não era desconhecido. Não, de forma nenhuma. O que não Eles tinham podia ter vindo. muito. Sim, sim. Nem sei porquê, na verdade. Né? Nem sei bem porquê. Porque o povo de Israel era um povo de gado. Né? A sua habilidade, digamos, principal, mais do que a agricultura, era o gado. Eles viveram no Egito muito tempo. Não há nenhum motivo que explique por que não. Mas é curioso cruzar essa referência de Deuteronômio com Salomão. Parece que Deuteronômio está falando diretamente para Salomão, como um dos pecados de Salomão. Né? Eu não sei exatamente qual a razão assim, né, histórica. Só me chamou a atenção e eu intervi, você disse que a gente pode fazer isso de verdade, né? Claro. Porque tinha lá, e você falou até que era dos egípcios, os egípcios usavam muito cavalos, até hoje, e tinha a questão cavalo militar. Sim. E no reinado de Davi, porque era uma palavra ali no contexto de Davi, ele também era um rei militar. Sim. Né? Ele foi o grande combatente dos inimigos e tal. Tinha muito esse foco militar. Mas você vê que sempre estão nos muros, né? Por exemplo, quando Salomão é consagrado rei, bota ele na mula real, né? Quando Absalão, naquela rebelião, está fugindo na guerra, está montado no muro. Eu não sei exatamente porquê, né? A minha pergunta, exato.
Exatamente. Jesus entra em Jerusalém como rei montado num jumentinho, emprestado, porém um jumento, né? Para invocar justamente a ideia do rei judeu, né? E não o cavalo de César. Porém, a pergunta que eu fiz aqui para mim mesmo ao ler o texto é: por que vêm cavalos do céu? Né? Eu sugiro uma resposta provável, né? Primeiro, são forças para o mal. E segundo, são forças poderosas, né? Agora, eu queria, uma vez apresentando os cavalos, tirar os cavalos, né? Não tem cavalo no céu. Muito menos coloridos. Não tem uma baia no céu para cavalos. Não tem cavalariças reais, né? Não há cavalos no céu, muito menos coloridos. Então nós não precisamos nos preocupar aqui com os cavalos que estavam atrás do trono de Deus. E esses seres estranhíssimos, né? Com suas caras de leão, de homem, de vaca, não, bezerro, né? Como diz a Bíblia. Esses seres estranhíssimos que dizem: vem! E vem aquele cavalo a galope, com um cavaleiro na mão, e ele sai e vai percorrer a terra. Não. Por que não? Porque é uma visão. Nós vamos desvestir a visão para ver o que ela significa. Ok? Então, eu botei o cavalo e tirei o cavalo. Qual é o objetivo? Né? Essa visão. A visão. A visão. O objetivo é traduzir a linguagem simbólica. Por que cavalo? Por que essa cor? Esse é o ponto, né? Bom, feito isso, então, vamos para Zacarias. Porque é lá que está o último livro, penúltimo livro, né, do Antigo Testamento, né, pequenino, aliás, para os profetas menores é um grande livro, né? E a nossa tarefa aqui é uma tarefa muito difícil, porque o livro de Zacarias, talvez faça muito tempo que você não lê Zacarias, talvez você só conheça 1 ou 2 versículos de Zacarias. Não se culpe por isso, né? Os maiores estudiosos da Bíblia também pularam Zacarias. Ele é considerado um dos livros mais difíceis das Escrituras. Então, Oi. só uma coisa, porque se os egípcios tinham um cavalo, eu imagino assim que era uma forma de dominar o povo. Certamente. Carneiro e tal, é. Judeu. Então, acho que tem a ver ligação com um certo domínio, Sim. poder, enfim. Aí, Deus, no caso, limitou a questão de cavalo justamente para eles entenderem que a vitória vinha do Senhor. Ok. Então, pois é. No símbolo nós podemos fazer essa pergunta. Porque o Cristo, inclusive esse é um dos problemas aqui desse texto, o Cristo lá no capítulo 19 é o cavaleiro que vem montado num cavalo branco. O que isso remete? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque quem é que montava o cavalo real no período de João? O semideus, né? O Domiciano lá, Eu creio que o deve imperador. ser nessa linha de domínio, poder. Veja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos olhando uma visão e tentando decodificar. Por que cavalo? Por que não jumento? Por que não mulo? Né? Por que Jesus, quando vem, lá no capítulo 19, não vem montado num jumentinho? Né? É uma pergunta. Nós temos todo o direito de espremer o texto, né? Pegar o texto pelo colarinho e falar: entrega aí, né? Diz aí o que você está querendo dizer. Né? Então, é esse tipo de pergunta que nós podemos fazer. Gente, nós temos que dar uma olhada em Zacarias, porque a tradução do código está em Zacarias. Então aqui agora você vai ter uma tarefa aí para a semana, que é ler o livro de Zacarias, né? E posta lá a pergunta no grupo, né? Não sei, orem juntos, leiam juntos, não sei o que vocês vão fazer. Mas vocês vão ter que entender Zacarias, porque João, ao falar dos cavalos nessas cores, espera que você faça isso. Porque aqui está o pano de fundo. O pano de fundo.
Sem Zacarias, você não entende o que está acontecendo lá no Apocalipse. Só para te botar no eixo, né? O profeta Zacarias viveu, vamos colocar aqui o ano 30, né, de Jesus, né? E vamos colocar aqui 587 como sendo o ano do cativeiro. Vocês sabem isso, né? O cativeiro, Jerusalém é tomada pelos babilônicos, né? O povo é levado cativo para a Babilônia, etc, etc. Mais ou menos por volta de 540, o povo é autorizado a voltar. Então o povo volta, né? O povo volta pobremente para Jerusalém, né? Mais ou menos por volta de 539, 540. Neste período aqui, nesses primeiros 20 anos, eles se dedicam com muito esforço, com muita dificuldade a revirar os escombros da Jerusalém destruída, e seu primeiro objetivo é edificar um altar para que se possa de novo oficiar cultos a Yahvé, né? E depois, com muita dificuldade, eles erguem aquilo que nós conhecemos como o segundo templo, né? Nesse período aqui do segundo templo, né, mais ou menos 20 anos aqui, dois profetas atuam, são os profetas Ageu e Zacarias. Provavelmente Ageu é um profeta mais velho. O seu pequeno livro, que vem antes aqui de Zacarias, é um livro que dura alguns meses, né? E ele atua vigorosamente para dizer ao povo: construam o templo. Não cuidem das casas de vocês primeiro. Não é tempo de reconstruir a cidade. É necessário reconstruir o templo, o centro do culto. Porque é a partir do culto que o povo de Israel poderia se reorganizar. Provavelmente Zacarias, que é do mesmo período de Ageu, porém tem um ministério um pouco mais longo, não sabemos quantos anos durou o ministério de Zacarias, né? Provavelmente Zacarias era mais jovem, ele atua junto com Ageu, porém ele prossegue um pouco, então seu ministério é um pouco mais longo. O livro de Zacarias tem 14 capítulos. Eles são claramente divididos em duas partes, tá? Então eu vou fazer uma síntese assim do livro de Zacarias muito rápida, depois você, se tiver interesse, procure. O livro de Zacarias tem 14 capítulos, é o maior profeta menor. O profeta menor são aqueles que vão, né, de Oséias até Malaquias, né? Dentre esses 12 profetas menores, Zacarias é o maior livro, 14 capítulos, né? É um livro considerado. Ele está claramente dividido em duas partes, e ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. A linguagem dele é apocalíptica, por isso ele fala coisas que nós ficamos sem saber nem o que dizer. Ele viu coisas que parece que João não viu, né? Então o livro dele extrapola o de João em algumas coisas. É ele que fala, por exemplo, que os seus pés descerão sobre o Monte das Oliveiras. Ele fala de terremotos em Jerusalém. Ele fala de coisas que a gente, né, balança a cabeça. Então, a primeira parte, até o capítulo 8, é uma parte que a gente pode considerar, né? Então vou colocar aqui assim: Zacarias tem do capítulo 1 ao capítulo 8, e depois do capítulo 9 ao 14. Do capítulo 1 ao 8, nós podemos considerar que ele está falando de profecias ligadas ao seu povo. Pelo menos se relacionam historicamente com o seu povo, tá? A partir do capítulo 9 ao 14, ele decola. E aí você não sabe mais onde ele está, né? Porque ele vai falar de coisas e de acontecimentos que escapam da história, né? Por exemplo, você certamente conhece
a profecia de Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinha, cria de jumenta. Você sabe o que é isso? Né? A entrada de Jesus em Jerusalém, rigorosamente cumprida. Né? Então, a partir do capítulo 9 até o capítulo 14, ele está tendo oráculos e visões apocalípticas. Né? Elas se referem a um tempo que a história não permite, a história não cabe na história. Então são visões que extrapolam. Esse material que escapa da história é o que nós chamamos de escatologia. Está complicado? Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, Zacarias vai ver muita coisa estranha aqui. Tem 8 visões aqui, né? 8 visões, que eu até vou falar aqui para vocês. 8 visões. Mas são visões que se relacionam ao povo de Israel. Não que vão se cumprir nos seus dias, mas se relacionam ao seu povo. A linguagem é Israel, o meu povo, as nações e tal. A partir do capítulo 9, é como se o profeta decolasse. E aí você não sabe mais onde ele está. Porque os eventos que ele narra, se você olhar o que ele está falando e o chão da história, você fala, não dá. Não tem espaço aqui, não tem nexo com a história. Este material que escapa da história, esse material que decola, que fica acima do tempo, que você não sabe quando vai se dar, é o que nós chamamos de escatologia ou apocalipsismo. Apocalipsismo, ou seja, é o apocalipse do Antigo Testamento. Ok? Então, um funciona como pano de fundo do outro. Se você quiser ler, já vou te dar a palavra. Se você quiser ler só Apocalipse e os cavalos, beleza. Você vai ficar com parte da revelação. Se você fizer o caminho da escatologia do Antigo Testamento, você vai falar, bom, aqui tem um cavalo amarelo. Onde tem cavalo amarelo? Onde é que eu posso achar a chave para entender o cavalo amarelo do Apocalipse? É na profecia, ok? Então esse é o ponto até agora. Diga. A minha dúvida é só assim, quando você fala que quando ele fala dos cavalos, das lições, o povo que conhece saberia do que ele está falando. A propósito, eles tinham acesso a todos os livros? Olha, boa pergunta, né? Não tinham Bíblia, né? Talvez os cristãos desse tempo nem tivessem, digamos, cópias, né? Mas... porque tem a passagem que a gente lembra do eunuco, né? Sim, tá lendo e não entende. Não entende que está falando de Isaías. Pedindo explicação, exatamente. Mas eu estou falando isso até porque, como você sabe, eu estou escrevendo lá o roteiro e eu tenho essa dúvida. Sim. Se Maria e José sabiam dos acontecimentos, se eles tinham acesso aos livros. A resposta simples para isso é o sistema sinagogal, né? Que em cada vilazinha, até numa merreca de uma Nazaré, lá nos Cafundó, do Judas não, porque Judas não tinha aprontado, né? Lá nos Cafundó da Galileia, tinha uma sinagoga. Então, esse sistema sinagogal, né, formou uma rede de ensino público, né, em que todo judeu, mesmo que não avançasse para a pós-graduação, como os rabinos faziam, né, eram versados e tinham conhecimento das Escrituras. A gente percebe isso na linguagem do povo comum, né? Por exemplo, como Pedro, Tiago, João, os apóstolos que escreveram e tal, se remetem facilmente ao Antigo Testamento, né? Por exemplo, você citou aí o eunuco, é um estrangeiro, rico e tem uma cópia do livro na mão. Privilégio, coisa rara. Mas o Filipezinho está habilitado a lhe explicar, né? Então, irmãos, eu vou aproveitar essa tua pergunta para dizer o seguinte: tem que se aprofundar no recurso das Escrituras. O Apocalipse foi nos dado, mas ele é um livro a ser aberto.
né? E para abri-lo, o que eu estou propondo é isso aqui, né? E nós teríamos que lutar muito para fazer esse curso caber em um ano. Teríamos que lutar muito, né? Você vê que eu estou deixando coisas para trás e estou dizendo, vamos aqui, vocês estudem e tal, porque nós teríamos que nos dedicar muito, né? E nós temos sido pouco dados a esse tipo de aprofundamento, né? Eu conheço igrejas que estão memorizando as Escrituras. Eu conheço grupos que, para estudar um livro como esse, no mínimo leia 50 vezes primeiro. Se não tiverem lido 50 vezes primeiro, eu nem vou lá para dar o curso, tá? Para vocês sentirem o drama, né? E o perigo que corremos. Mas isso é raro, né? É raro, infelizmente. Agora a gente tem que lembrar também que eles eram judeus, Sim. que eles tinham toda uma linguagem, tinha toda uma oratória, Sim. eles contavam, Tradição. eles estavam nas casas, tinha Sim. sinagoga, mas Sim. lá em Falavam João já tinha entre passado um vós, tempo, falavam. né? Então eles se juntavam nas casas, não era só para comer, mas para estudar também, porque não se A limitou só. doutrina dos apóstolos, né? E a doutrina dos apóstolos estava muito ligada também ao AT, porque o Messias veio como uma promessa. Então a gente não pode não ter o livro, Sim. né? O rolo, que nome der, Eles dependiam mas eles tinham totalmente disso. internalizado Sim. neles a palavra. Pessoas que não têm recursos, que não têm texto, têm que memorizar, têm que guardar no coração, né? Guarda no coração a tua palavra. Nós que temos texto e zilhões de recursos, né? Temos tudo aqui, né? A Bíblia e tal, tá tudo aqui, né? Tá, papapá, eu acesso a hora que eu quero e tal, né? Eu tenho estudado um pouco sobre essa questão de memorização, é impressionante, né? Como nós, da cultura ocidental, abandonamos a memorização, em todo sentido, né? Nós estamos fazendo uma transferência da nossa memória para o meio digital, né? Mas até hoje no Oriente se memoriza, né? O Alcorão, por exemplo, não é para ser entendido, é para ser memorizado. A musicalidade do Alcorão é um elemento da fé, tem que ter, né? Então esse é apenas um gásinho, né, para a gente... Eu fiz essa pergunta, Eliseu, assim, porque eu, por muito tempo, ainda tenho a dúvida com relação aos judeus, a Torá. Ainda fica isso, eu acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida, né, de que eles têm acesso e se atêm só a Torá, né? Sim. Por isso eu fiz essa pergunta. Sim, ok. Vamos prosseguir? Bom, falamos de Zacarias, né? Vamos agora então folhear o livro. As 8 visões estão aí a partir do capítulo 1. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 7, visões de Zacarias. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, não é sonho, é visão também, como João, ok? Então, os caras estão na mesma praia, né? E eis um homem montado num cavalo vermelho. Opa, achamos o primeiro bicho, né? Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então, achamos 3 bichos aí, né? Achamos o vermelho, o branco e o baio, que é o amarelo, amarelado, né? Faltou o preto, né? Então o preto ficou guardado aí para uma outra ocasião, ou não se prendam muito à questão de cores aqui. Eu estava dando uma olhada nos dicionários e tal, e a questão de cores aqui é muito
muito difícil de especificar. Não é cavalo vermelho, não existe cavalo vermelho. Em relação a cavalo, você está falando de um cavalo marrom, né, avermelhado, castanho, né? Cavalo amarelo, nós chamamos de cavalo baio, né? Cavalo preto, cavalo branco, tudo bem. Mas parece que a linguagem aqui não deixa claro que se trata de cavalos de uma cor só, né? Parece que a linguagem aqui é muito mais complicada, então não se prendam a cores, ok? Necessariamente, né? Versículo 11: eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos. Presta bem atenção nessa frase e vê se você lembra dela no Apocalipse. Presta atenção. Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Nós acabamos de ler essa frase no Apocalipse. Debaixo do altar, né? Os mártires dizem a mesma coisa para o Senhor: até quando não vingas o nosso sangue? Até quando, Senhor? E tal. Então percebam que a linguagem é análoga, né? É muito aparentada. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que clamava comigo. Mesma coisa que se faz lá no quinto selo debaixo do altar, né? Calma, repousem, descansem, né? E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estou um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião, o Senhor escolherá Jerusalém. Você não está mais em Jerusalém, né? Aqui já foi, aqui a visão já extrapolou, né? Porque estas palavras não se cumprem na história, elas não se cumprem aqui. O povo aqui vai vivendo de miséria em miséria, de imperador em imperador, até que o Cristo chega. O Cristo vai invocar diretamente Zacarias ao entrar na cidade montado num jumentinho. E o que os discípulos pensam? Chegou o reino, porque eles têm Zacarias em mente. Porém o Senhor vai ainda ao templo, né, e vai oferecer sua vida em sacrifício. Então a palavra de Zacarias fica suspensa. E João vai vê-la muito tempo depois, fazendo memória de Zacarias. A visão do capítulo... a segunda visão está no versículo 18. Levantei os olhos, vi 4 chifres e perguntei: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, e 4 ferreiros. E eu perguntei: mas o que eles fazem? E ele respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. No capítulo 2, a terceira visão, ele vê um homem que mede o templo. Onde vai? Eu vou medir Jerusalém. Vai lá no capítulo 11 de Apocalipse. O templo também está sendo medido. Então, essa linguagem de medir o santuário, medir, é linguagem apocalíptica, né? Não vamos nos deter nisso agora, mas ele está falando de algo apocalíptico, tá? Então não vou me deter aqui nessa visão, etc.
ele fala de cânticos, né? Veja lá o versículo 10, canta, exulta, filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Nunca aconteceu, não veio ainda, na sua plenitude não, né? Então são promessas para o futuro. Versículo 11, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Está acontecendo, né? Habitarei no meio de ti, saberás que eu sou o Senhor dos exércitos, que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Jerusalém é a linguagem do Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, 22. A quarta visão, né? Mostra Josué como sacerdote, porém ele não está devidamente trajado, ele está com suas roupas sujas. E aqui aparece o Satanás, o Satã, para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor intervém e diz no versículo 4, tirem as suas roupas sujas. E ele fala, né, claro, aqui uma linguagem simbólica, o Apocalipse vai falar de roupas limpas e brancas, aqui está falando de roupas sujas, e enfim, ele tira a roupa suja do sacerdote, dá a ele finos trajes, roupas limpas, roupas santas, né? E então chama o sacerdote a um concerto, né? As promessas aqui são promessas de restauração, né? Não vou me deter aqui no que isso significa, né? Vamos direto ao ponto, porque o tempo está correndo. Na quinta visão, o que ele vê? Quinta visão do candelabro de ouro. Lembra que Jesus está entre os candelabros, né? Lá no capítulo 11, ele fala de 2 candeeiros. Então percebam como Zacarias se une ao Apocalipse, tá? Vamos em frente. Um pouquinho. Oi. Uma parte aqui nesse capítulo 3, versículo 7, quando diz, se ele andar nos seus caminhos, e aí também julgará a terra, então eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ele fala, na minha Bíblia fala, te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Qual versículo? Versículos 3, versículo 7. Esta linguagem, percebam, eu falei para vocês que do capítulo 1 ao 8 se referiam a Jerusalém, né? E do capítulo 9 a 14 é escatológico. Mas perceba como as próprias visões dessa sessão misturam os temas, né? Misturam os temas. Então, esse sacerdote Josué é um personagem real. Ele foi, digamos, o primeiro sacerdote a oficiar no segundo templo. Porém, o que o anjo está dizendo aqui para ele? Meu amigo, você não está em condições, cara. Você não está em condições. Você está impuro, você não está observando os preceitos, você não está à altura de fazer. Mas ao invés de repudiá-lo, o Senhor provê para ele uma restauração. É como se fosse um novo pacto, né? Uma nova aliança com o sacerdócio levítico, dizendo, se você voltar aos preceitos, voltar à tradição dos sacerdotes, então você será de novo um sacerdote. Palavra para ele. Porém sobra. Renova, né? Sobra. Trarei o meu servo o renovo. Isso. Está falando de Jesus? Isso. Qual versículo que ele não leu? O 8, né? Então, percebam como mistura? A minha dúvida é, estaria comigo aqui, lá no futuro ou Para Josué, lá na vida dele. Você toma jeito sacerdote, né? O Zacarias deve ter chegado para ele e falado, meu amigo, eu te digo uma visão, você está correndo um grande risco. Né? O maligno está na tua frente para te derrubar. E ele achou sujeira em você. Achou sujeira. Né? Se você, o Senhor, na minha visão, eu vi que o Senhor tirou
as suas roupas imundas, contaminadas, provavelmente até contaminado com coisas lá do exílio, né? Que eles haviam aprendido, de repente algum tipo de, sei lá, né? E eu vi quando o Senhor te deu uma roupa limpa. E Ele me disse, cuida com o lei, senão teu sacerdócio vai fracassar. E fracassou. E fracassou. O sacerdócio aqui, quando chega em Jesus, quem é sacerdote? Tem dois, né? Tem dois, para complicar, né? Um, né, como é que chama? Um nepotismo, Anás e Caifás, né? Um nepotismo ali, uma casta que domina o culto a Deus. Né? Que não poderia ter um, né? Se tem dois, já mostra que já mostra um poder político ali, que já se tornou um cargo político, corrompido. Né? Então, a visão aqui indica isso. Mas nós podemos tirar desta visão alguns elementos escatológicos. Por exemplo, a questão da roupa limpa. Roupa limpa é linguagem de Apocalipse. Vestes brancas, vestiduras brancas. Né? Então, podemos aproveitar essa questão. No 9 também, não sei, pode ser inferência a Cristo, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Interessante. Veja como o texto é Agora, riquíssimo. a pergunta é, por que ele diria isso para Josué? Já, né? Sim, mas, bom, aí é uma questão difícil, né? Mas ficou para nós, né? Essa é uma boa pergunta, né? Por que estas profecias foram escritas e não outras? Como é que fica a cabeça de Josué? Será que Zacarias falou só isso? Mas foi isso que ele escreveu. Porque aqui também serve pra gente, né? Sim. E aí vocês estarão aqui no futuro lá. Sim, pra gente. Sim, o Apocalipse está falando de roupas limpas, vestiduras limpas, que o Apocalipse vai falar, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é uma linguagem absurda. Sangue vermelho. A roupa é alva, branca. Como que se bota vestido no sangue e sai limpo e branco? Ele fala limpíssimo, vestiduras brancas, né? De linho finíssimo. Né? Então, o sacerdote aqui, Josué, recebeu de presente roupas limpas. E nós também. Nós não temos como alvejar nossas vestes. No nosso caso, já aconteceu. Já aconteceu, já foram nos dadas. Para o sacerdote também já havia sido dado. Porém, estavam sujas. Então, nós também podemos sujar nossas vestes? E daí, Satã se põe à nossa frente para se nos opor, porque achou sujeira em nós. E o Espírito Santo luta conosco para nos dizer, meu filho, mantém suas vestes puras, tá? Que já nos foram dadas. E nós não temos sabão para limpar, mas o sangue já foi dado. Tá? Já fomos alvejados, alvos mais que a neve. Nós cantamos aqui no culto de Santa Ceia, né? Alvos mais que a neve, né? Sentido de justiça, de purificação, de perdão. Os que vestem roupas brancas foram perdoados. Não são roupas de fantasminha, irmãos. Não são batas brancas que nós usaremos no céu, mas os perdoados. A figura, né? A figura, os perdoados, né? Os remidos. Compraste com teu sangue. São para Deus agora. Né? Então tudo isso aqui nos exorta muito. Bom, a questão do candelabro, eu fiz apenas essa referência, mais para frente eu acho que nós vamos achar isso. Ele fala no versículo 3 de duas oliveiras que vão aparecer no capítulo 11, as duas testemunhas, duas oliveiras. O próprio João lá nos esclarece, né? Ele fala, essas duas testemunhas são aquelas duas oliveiras. Quando ele fala duas oliveiras, ele está dizendo, abre lá, meu irmão, Zacarias. Né? Bom, no capítulo 5, o rolo voante, um rolo grande e tal, que parece que é um livro de juízo, né? O Apocalipse também vai falar de livrinhos,
de rolos, né? Depois nós vemos lá, acho que no capítulo 10, ele vai falar do rolo que voa pelo céu, então podemos também chamar isso. A sétima visão é uma mulher dentro de um efa. Não dá nem para imaginar, né? Efa é uma medida, né? Provavelmente o tonel, né? O barril, né? O balde, aonde se mede tantos, eu nem sei aqui, se alguém tiver aí, nem sei quantos quilos, vê se alguém acha aí nas suas Bíblias, se ele fala... Um cesto, ok. Cesto, porque ele já chamou direto o volume.